Boa noite, pessoal. Estou aqui em Goiânia. Eu ainda vou para Goiânia. Eu estou aqui em Palmas, em Tocantins. E eu vim aqui conhecer uma pessoa que também tem a distonia, como eu, né? E é um caso muito complicado de falar, pois ele, além da distonia, ele tem outros problemas, né? Ele já teve outras dificuldades, mas agora passa pela distonia. E eu expliquei para ele, falei, nós conversamos, que essa distonia aconteceu devido a um trauma, né, que ele sofreu. Pelo menos na visão e a conclusão assim, que a gente chegou perto disso, a gente soube que ele teria esse trauma e levado até a distonia. Como todo mundo sabe, o meu caso, né, distonia idiopática de torção. No caso, a distonia idiopática de torção, ela pegou meu corpo todo, acometendo pescoço, braço, boca, perna e tronco. Então, eu já estou quase há 30 anos com a distonia e é muito difícil lidar. E para a pessoa que tem uma distonia por trauma, igual possivelmente foi o caso dele, a pessoa não entende, porque a distonia em mim começou progressivamente. E no caso dele e outros que eu tenho contato, começou de uma hora para outra. Então, ele começou com um leve movimentar do dedo e depois tomou mão e agora ele sente até um pouco no pé direito. Então, eu vou deixar ele contar um pouquinho sobre o edema que ele teve, que ele tem, né, ainda, desde quando ele nasceu. Pode falar, Gilberto. Tá bom, então. Tá certo. Então, meu nome é Gilberto Costa Leite. Assim, sou pedagogo, professor da educação aqui em Palmas e, assim, durante o meu tempo todo nunca havia sentido nada que caracterizasse essa coisa de distonia. Agora, 5 anos atrás, eu em uma queda da minha cama, eu bati a minha cabeça no chão. E segundo os exames, que minha cabeça doeu muito, né? Uhum. E eu falei com você, agradecendo você a sua presença aqui. Não, eu vou primeiro agradecer, né? Eu agradeço a sua presença aqui, né? Tá vindo de São Paulo, né? Uhum. Então, você sempre está lá no grupo e a gente conversa muito sobre distonia. Eu agradeço muito porque antes aqui em Palmas eu fiz já muitas saídas a hospitais e entidades, mas assim, nunca tinha tido a oportunidade de conversar tanto sobre distonia, o que eu faço com você e o que eu converso com todo o pessoal do grupo. Então eu agradeço a todos por esse conhecimento que hoje me faz ter mais tranquilidade, né? Porque aí a gente vai sabendo como trabalhar essa coisa no nosso corpo, porque a distonia, quanto mais você faz com que haja esse desequilíbrio, piora a situação. Então, quanto mais tranquilidade a gente leve, não há ainda medicamentos que possa trabalhar, melhorar isso no seu corpo, mas você, pelo menos você tendo, levando uma tranquilidade, né? Então isso ajuda e eu agradeço você demais, demais, demais. E, cara, Obrigado. por esse momento, de estar aqui presente na minha residência e tudo mais. Obrigado. Eu que agradeço. Então, continuando, 4 anos atrás, quando aconteceu a situação,
eu estava tomando até, inclusive, uma cervejinha com os colegas da escola, porque eu trabalho com a educação e quando você não está lá na sala de aula, você está com alguns colegas e tal, uma hora trabalhando um conteúdo, outra hora, né? E tudo mais. Nesse dia a gente estava na minha residência e ao final de tudo eu fiquei doendo minha cabeça, porque eu bati no chão ou em algum lugar. E fiz umas consultas e tudo, e não acusou nada, eu fiz entrei na Macmonu, fiz Uma a ressonância? ressonância, fiz a ressonância para demonstrar direito, da forma técnica, né? Uhum. Depois da ressonância, verificamos o que tinha acontecido. Nossa, aí demonstrou o que eu tinha ali desde criança, nasci desde criança com essa coisa na cabeça, assim, sabe? E aí fomos enviados para um médico especialista, e o médico especialista orientou para que a gente, como foi verificado que ela havia sido rompida, o médico orientou para que a gente passasse pela cirurgia, né? Olha, fala, pessoal. Ah, tá, desculpa. Então, marcamos a cirurgia logo para o dia seguinte. Então, essa cirurgia, ela foi um pouco assim, ela foi, teve um termo não é esse, gente, mas ela houve um termo assim, para a gente entender que houve uma coisa diferente, bem, sabe, daquilo que a gente achou que ia ser uma coisa simples, né? Porque o médico informou que havia um rompimento muito grande, extensivo da situação. Então, tudo bem, ele folgou aqui tudo e pediu para a gente retornar para casa em 2 dias. A gente retornou, só que com 11 dias, 12 dias, com 12 dias a minha cabeça doeu que eu não vi mais nada. Então, a gente foi e fomos atrás de o hospital novamente, só que de lá eu não vi mais nada não. E foi onde começou toda a minha situação que hoje eu tenho, né? Deve ter havido um rompimento dessa situação. Aí, com isso tudo, houve uma febre muito alta, onde houve como é que é o nome? Convulsão. Houve uma convulsão, e a partir disso aí eu fui parar o médico já pensou na questão da cirurgia, mas era impossível, porque estava muito inchado. Só que aí mandaram um psicólogo conversar comigo, tal, para que eu pudesse me acalmar. Eu me acalmei, conversaram com a família também sobre todos os problemas que eu estaria dentro, porque no momento que eles verificassem a situação, poderia acontecer qualquer situação comigo, ou seja, no sentido Exato, de poderia falecer se não operasse. falecer ou estar bem, vamos dizer assim. Mas graças a Deus a cirurgia ela foi, né, bem extensa e tudo ok. Só que o que aconteceu foi a minha paralisação desse lado direito, né? Lado direito. Não estamos falando ainda da distonia, a Então, paralisação. vamos recapitular. Quando você teve o edema, você fez uma limpeza, né, no cérebro, a fim de retirar o líquido que estava armazenado. É o líquido. Só que houve muito sangramento da cabeça, e aí precisou ser feita outra cirurgia. Outra cirurgia. E nesse caso, aí, antes de fazer a cirurgia, você teve um AVC. Um Né? AVC. Você falou que teve um AVC. Lá- E aí lá você, direito. mesmo após o AVC, você fez outra cirurgia. E quando você acordou que você voltou, você estava com esse lado paralisado. Paralisado.
É isso que você me contou, né? Isso que eu entendi. Certinho. E aí depois que você voltou, que você estava com esse lado paralisado, aonde que surgiu a distonia? Da onde que surgiu? Opa, a distonia. Bom, a distonia ela ainda veio um pouco mais. Vou, ao longo aqui, vou deixar bem claro para todo mundo. Então, após a cirurgia ter sido concluída, veio alguma demora de sair de hospital e tudo, porque ocorreu que dentro do meu cérebro ali ficou, quando você vai a banheiros, essas coisas, né, o seu cérebro fica sujo lá por dentro. Então ocorreu muitas crises em mim, que só saí de lá quando sarou tudo. Então você teve uma infecção hospitalar. Tive uma infecção hospitalar. Ah, Então, meu amigo, foi muito complicado. Os medicamentos não estavam. conseguindo. Então, a minha situação já era complicada, porque a paralisia estava aqui, com mais esse problema na cabeça, febres e aquela agonia todinha. Aí foi encontrado outros profissionais que trocaram os medicamentos, né? E foi quando começou a amenizar, acalmar tudo. E quando acalmou, aí o médico fez um check-up geral na situação da minha cabeça, tudo. Aí eu já fui para casa. Conseguiu sair do hospital. Isso, consegui sair do hospital. E eles mostraram pra gente que na minha cabeça, nessa parte que eu citei para vocês, que foi aqui dessa parte até aqui na orelha, foi colocado aqueles, não sei o nome, pinos, não sei, aquilo o médico, para que se a situação voltasse a ficar daquela forma como ela estava, ela ter algo para ela, sabe, ser, eu não sei o termo, não lembro o termo agora, para que ele pudesse ter liberdade para se locomover dentro, né? Então, não lembro o nome do termo agora, mas as pessoas... Ele é uma válvula? É uma válvula. Fui colocado na válvula no meu cérebro aqui, não entendeu? É isso, muito obrigado. Então, terminando tudo isso, eu fui para casa. Indo para casa, aí foi o processo de recuperação de tudo isso. Nesse processo de recuperação, foi melhorando. Apenas a paralisia, a questão da paralisia, eu fui trabalhando ela. E como que ficou a questão do AVC? Porque você operou a cabeça, conseguiu conter o edema, né? Conseguiu se curar da infecção generalizada e aí voltou para casa, né? Certo. Aí como foi a recuperação do AVC? Mesmo, ok. Assim que cheguei em casa, procurei especialistas em atividades. Foi os médicos indicaram, tanto os médicos quanto a equipe toda, hein? Pediu para que a gente procurasse especialistas para ajudar a recuperação. Eu procurei especialistas e começaram eu lembro muito bem ainda, hoje eu lembro, que as primeiras coisas foi aquela aplicação daqueles trocinhos que eu não lembro o nome agora os termos, que eles aplicam e você vai mexendo os movimentos. Então comecei daí. E a partir daí também comecei atividades. Levantava a mão, baixava, levantava da cadeira, sentava. Então, para trabalhar o corpo. Então, foi a partir os movimentos. Então, com isso, eu fui ganhando aos poucos movimentação, mas ainda na cadeira. Na cadeira de rodas. Isso. Lembro aqui muito bem, a minha família também lembra, quando você viu a Maria falando que eu caminhei bem rápido, eu caminhei uns 30 dias eu estava caminhando. Estava caminhando? Porque eu lembro bem que todo mundo comenta, que eu lembro que a minha caminhada foi assim, eu estava num supermercado e eu vi eu estava caminhando, eu estava lá dentro, na cadeira, aí saí para verificar uns alimentos. Quando eu percebi, estava caminhando um pouquinho. Eu digo, gente, naquela agonia. Quando chegou em casa, eu digo, gente, tira essa cadeira aqui. Fica atrás de mim, só sustenta aqui no meu corpo. Aqui. Aí caminhei até lá no meio da sala e voltei.
Eu digo, pronto, não é preciso ficar perto de mim, não. Aí passa e nunca mais botei a cadeira na cadeira. Mas foi mais ou menos por aí que comecei de novo a caminhar e... Aí você voltou a caminhar, se recuperou do Aham. AVC, e aí e a distonia. Vamos agora a parte Agora da a distonia. distonia. A distonia foi mais ou menos o seguinte. Eu lembro muito bem, a distonia ela veio, eu lembro bem que eu estava em casa. Eu estava em casa um finalzinho da tarde. Um finalzinho da tarde, eu lembro muito bem que eu estava querendo até chover, eu saí para pegar uma roupa. Eu saí para pegar uma roupa que estava no varal. Quando eu tentei caminhar, senti algo estranho no meu corpo. Eu senti algo estranho. Eu não conseguia movimentar e, sabe, porque além da situação que estava, eu senti uma outra, que vamos dizer, além da situação que eu digo é o seguinte, que eu tinha paralisia, que eu estava trabalhando ela, mas senti uma outra coisa além disso, que seria algo querendo mexer dentro de mim assim, digo, ué, o que é isso? Porque naquela época, né, eu nem sonhava que... Bom, fui lá rapidão, tomei um banho, voltei e sentei lá no sofá, fiquei esperando a esposa. E aí, quando a esposa chegou, eu fiquei mostrando para ela, olha, meu amor, o seguinte, tá vendo esse dedo tá mexendo. Mas eu imaginava, porque geralmente os dedos da gente mexem, os dedos dos pés, das mãos, às vezes mexem. Você tem uns movimentos Pois é, involuntários isso. simples. Achei que era aquilo. Moço, de repente a minha mão fez aquilo que eu não sei o termo aqui. Ela levou assim para trás. Quando ela levou para trás, eu gritei, uai! Porque eu levei a mão e ela ficou. Aí criou, nesse dia, eu sentia. Aí eu chamei pro quarto, eu digo, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí foi pro quarto, aí a minha esposa foi passando a mão até quando a mão acalmou. Porque foi a primeira reação. Primeiro movimento involuntário da distonia. Isso, primeirão. Moço. Aí a gente chamou o namorado da minha filha, que estava em casa, no carro, e fomos para o hospital. Aí, meu amigo, eu só lembro que a gente chegou ao hospital, fizeram exames de novo, todos aqueles. Quando foi, eu demorei 2 dias lá, quando eu saí, já saí assim. Com os movimentos. Já saí com um movimentinho aqui na mão. E já saí também com a coisa do médico, informando que... Diagnóstico. O diagnóstico, que era... E aí eu, distonia. Aí fui procurar na internet, para você ver o tanto que, né? E no início É você... desconhecido. É, Tem artigos na internet que falam que após um trauma é possível desenvolver distonia, né? No caso dele, o trauma que ele teve foi o traumatismo craniano e também o edema, né? O edema em si. O edema que ele teve desde quando ele nasceu, ele já convivia com ele, mas depois da primeira queda, teve aí um trauma. E também ele teve outro trauma, que foi um acidente de carro também que ele teve. Então, nesses acidentes, esses edemas, esses traumatismos, pode ter levado ao aparecimento da distonia. Já o AVC vem por outras complicações. Então, no caso, ele teve dois traumatismos cranianos, teve o AVC e depois do AVC ele teve o aparecimento da distonia. Então, a distonia que ele tem uma distonia na mão, né? No caso, mão direita, né? Isso é um movimento involuntário, ele não consegue parar com a mão. Mas o cérebro dele está perfeitamente, está perfeito, não há, eu falo perfeito no modo cognitivo, né? Ele não tem nenhum tipo de demência,
mas ele, ele só possui metade do cérebro, porque a outra metade está morta. Não há como os médicos falarem, darem um diagnóstico assim, explicando como pode só uma parte do cérebro conseguir todo o controle do corpo igual ele tem. Porque quem tem um trauma cerebral já fica com certa dificuldade. E ele teve 2 traumas, um AVC, e só depois disso surgiu a distonia. E mesmo assim, ele continua com bastante movimento, consegue fazer 70% das coisas sozinho, anda, consegue ter pensamentos lúcidos, né? Ele não teve nenhum tipo de demência. E não se explica, ninguém consegue explicar. Então, para sintetizar o que a gente pode passar dessa distonia do Gilberto, é que ele está passando essa fase da descoberta de distonia e a convivência com a distonia nessa mão como uma superação muito forte, né? Ele encontrou um jeito de passar, de sobreviver, de fazer as coisas, e ele está conseguindo. Então, quem tem distonia, quem está vendo esse vídeo aqui sabe, e tem distonia, sabe o quanto ela é difícil de conviver e o quanto a gente luta para seguir uma vida normal. Porque a distonia, em muitos casos, ela há muitas dores, além do movimento involuntário. Tanto que vocês conseguem perceber por mim o movimento involuntário em pescoço, braço e perna, né? No caso, minha perna está até dobrada aqui porque eu não consigo estirá-la normalmente. Então, eu até dobrei. E o Gilberto está passando por isso. Então, tem mais alguma coisa para falar, Gilberto? Você lembrou de informar sobre quando eu fiz a aplicação da aplicação de duas vezes o Botox? Toxina, A né? toxina, Então, desculpa. depois que ele distribuiu a distonia, todo o distônico sempre questiona a questão da toxina botulínica. E eu que sou usuário da toxina há 10 anos, eu sei que a toxina ela é um forte ajudante para a melhoria das pessoas com distonia. Porque o Botox ele consegue bloquear os nervos, né, os músculos, e a fazer com que tenhamos menos movimento involuntário. No caso, quem tem torcicolo espasmódico, distonia segmentar, câimbra de escrivão, ouro mandibular e outras distonias, o Botox em si ele consegue diminuir muito o movimento. Então, o Gilberto, ele fez 2 aplicações, só que teve um problema com ele. Pode falar, Gilberto. Eu não sou bem claro, mas assim, pode sobre a ocorrência No, disso. no caso, quando ele fez a aplicação da toxina botulínica, ele esperava que a mão realmente parasse com o movimento. Só que não foi o que aconteceu. Ele não teve muito resultado com, com Botox. E depois, na segunda aplicação, ele veio a ter uma complicação que até hoje a gente não sabe se foi por causa da aplicação da toxina ou decorrente de outra coisa no corpo dele. No caso, ele teve uma trombose e essa trombose foi perto do coração, foi na veia cava.
que leva ao coração. E até hoje a gente não sabe se isso tem alguma coisa a ver com o Botox ou se foi apenas um caso qualquer. Bem, é por isso é que, assim, a gente fica com dúvida, gera dúvida, né, em relação a dar continuidade O tratamento com Botox. tratamento com Botox e outros. Mas assim, a nossa situação ela é complexa, cada um de nós tem, a nossa distonia ela não é uma distonia que é padrão. Cada um de nós temos uma distonia que é minha, a sua distonia, a distonia do fulano, do ciclano, né, dos colegas todos. Então a gente fica naquela luta, vamos dizer assim, naquela vontade junto ao entendimento médico para poder se aproximar do que a gente tem, né? Para que a gente possa levar uma vida mais tranquila, uma vida mais, né? E seguir em frente, porque enquanto não houver mesmo algo que vá dizer assim, olha, dessa tá próximo, mas enquanto isso a gente vai trabalhando com que vá acalmando, né? A nossa musculação para que a gente possa ficar mais tranquilo. Mas é mais ou menos por aí. E, eu tô feliz por isso, porque eu venho carregando tudo isso que eu falei, porque antes eu não sabia nem o que era distonia, né? Eu saí de lá mexendo com os dedinhos e, tá com distonia. Eu tive que chegar aqui em casa e sair pesquisando e tal. Então eu saí buscando pessoas também que me auxiliassem. Palmas, você até com equipes, com o pessoal de hospitais, você chega, conversa com eles, eles olham para você. E não sabe o que Eu chego lá, eu faço muita educação física, atividades esportivas. Aí você fala, o pessoal da área esportiva chega e quer trabalhar com a gente como se fosse a gente com, não, eu tenho distonia. Mas, no entanto, Você fala que ele acha que você tem só o AVC. Pois Eles é. entendem que só é uma parte que deve fazer fisioterapia e que essa parte vai voltar a funcionar. Então, é um entendimento que está muito daquilo que a gente sabe sobre distonia. No entanto, eu fico, às vezes, até meio calado, que eu não vou ficar, sabe? Mas eu tento explicar para eles, mas eu não tento perder todo o meu tempo também, porque é complicado. Eu devagarinho eu vou tentando explicar para eles, distonia não se vai trabalhar a distonia dessa forma, né? Então, mas eu não fico parado, é isso mesmo, e cada um de nós, na sua forma, vai tentando, no seu dia a dia, encontrar a forma de trabalhar o corpo, não deixar que o corpo, né? E também ter cuidado para que a gente também não possa pegar distonia e achar que... Porque é perigoso você terminar prejudicando músculos e tudo. Então é mais ou menos isso. E Quando a pessoa tem distonia, primeira coisa é um choque, porque é uma doença que não se tem muita informação. É uma doença rara que pouca gente encontra. A gente encontra mais relatos de quem tem a distonia, o que a pessoa está passando e o que aconteceu com ela. Na literatura existem artigos relacionados à distonia, só que o tratamento em si é muito pouco. É feito mais a partir de remédios, e esses remédios, na maioria das vezes, são remédios para Parkinson, não são remédios para distonia. Então, eu e ele, que temos a distonia, poucas vezes a gente teve medicamentos que realmente fossem para conter os movimentos distônicos. Mas, na maioria das vezes, os medicamentos que tomamos foi para Parkinson e não distonia. Então, para quem tem distonia, está descobrindo agora, não tem informação, busquem mais vídeos explicativos
e relatos. E a distonia em si, ela é mais relatada pelo olho do médico, quando o médico olha para você e dá o diagnóstico. Apesar não, já tem a eletroneuromiografia que consegue identificar quais os músculos estão distônicos. Então, no caso de braço, pescoço, perna, você fazendo a eletroneuromiografia, você consegue diagnosticar quais músculos estão distônicos. E o Botox, na maioria das vezes, ele é indicado. Então, quando é indicado, ele depende muito, porque é um medicamento caro e muitas das vezes as pessoas não têm acesso a esse medicamento, não tem um profissional que realmente aplique com segurança o Botox. Então, as pessoas ficam só no remédio, né? Tomam um remedinho aqui que vai melhorar e as pessoas ficam com esse movimento aqui. Torção, de rotação, de dor, porque a dói, a distonia dói. Então as pessoas ficam mais com esse tipo de convivência com a distonia do que propriamente o tratamento. No nosso caso, tanto meu quanto dele, a gente teve sorte, porque eu já faço uma aplicação da toxina, me sinto bem. E ele ainda não fez, mas no caso dele, a mão não tem muita dor. Tem a dor física e a dor dos movimentos que ele faz. Né? Na mão, os músculos doem. Mas há casos, muitos casos aí, que realmente, quando se tira a parte histônica, há uma grande dor. Então, pessoal, eu vou ainda falar mais algumas coisas sobre o Gilberto e daqui a pouquinho eu volto. Voltando, pessoal, agora estamos aqui com a esposa do Gilberto, a Maria, e ela vai contar para vocês quando ele entrou no hospital e a descoberta da distonia. Pode falar, Maria. Boa noite. Quando o Gilberto saiu do hospital, eu não lembro bem quantos meses depois que ele iniciou esses movimentos involuntários na mão, mas a gente foi ao médico e assim, nada foi no início constatado que fosse uma distonia, né? E assim, no primeiro momento pensava que ele tinha apresentado Uma sequela do AVC? Não, ele tinha apresentado com esses movimentos involuntários, assim que a gente voltou ao médico, igual eu falei anteriormente, não foi no momento diagnosticado como uma distonia, mas sim como uma... não esqueço o nome, não é não. Mas pode falar. Então você não achava que era distonia, achava que era outra doença. O médico falou que poderia ele ter apresentado Não, se você não lembra o nome, eu tudo bem, esqueci, mas pode... mas é como se ele tivesse apresentado uma crise convulsiva parcial na mão. Isso foi isso que o médico falou, que ele poderia ter sido uma crise convulsiva parcial na mão, né? Uhum. E aí, então, depois disso, ele foi evoluindo, assim, com esses movimentos involuntários, que no início iniciou só no dedinho, no mindinho, né? Depois foi evoluindo para os demais dedos e assim foi evoluindo cada vez mais. E aí, então, ele continua assim,
A gente voltou ao médico, mas assim, nada de diagnóstico fechado, né? Como distonia até então, porque aqui não tem o tratamento, ainda a distonia é uma doença ainda que requer ainda muito conhecimento, muito esclarecimento e às vezes nem o médico sabe passar essa informação para o paciente. E até aqui ele está correndo atrás, né, buscando esclarecimento, conhecimento sobre a doença. E no primeiro momento ele ficou bem eufórico, bem nervoso, agitado, porque e também por causa da dor que ele sente quando ele está com esses movimentos involuntários, ele sente muita dor mesmo aí. Mas é isso aí, a gente está aqui, ele continua correndo atrás e até então ele procurou, ele mesmo, por si mesmo, ele assim, foi na internet, procurou, acabou descobrindo grupos, né, de pessoas com distonia e então ele se sentiu melhor, né, se sentiu bem, questão de estar conversando com as pessoas, esclarecendo mais detalhes para ele, até então ele ficou mais tranquilo. E é isso aí. Ele hoje está mais tranquilo porque assim, não sabe totalmente da doença, né? Mas pelo menos tem um apoio, né? A comunicação é importante, cada um passando a sua história, né? Cada um com um tipo de distonia diferente e membros, e no caso dele é a mão, mas ele já conheceu pessoas com outras histórias de distonia em membros diferentes. E aí ele vem vendo que, né, ele não é a única pessoa assim, mas assim, não podendo ser a única pessoa, mas que ele possa estar tendo esse contato com as pessoas e passando informação, trocando informação e um apoiando o outro. Então, a Maria, ela é enfermeira, né? Ela trabalha numa UTI, Técnica de enfermagem. técnica de enfermagem, e mesmo esses profissionais que trabalham em hospitais, que têm um contato assim, muito próximo do paciente, eles não têm muita informação sobre a distonia. Então, para você ver que é difícil a gente fechar um diagnóstico para a gente ser diagnosticado com a distonia e receber o tratamento necessário. Então, por isso que sempre a gente que tem distonia busca informação e saber mais sobre essa doença, porque é uma coisa muito rara, né? Em 2019 eu fiz uma pesquisa rápida e descobri que no Brasil existem só 65 mil pessoas com diagnóstico fechado de distonia em 2019. Eu creio que agora, em 2021, há mais diagnóstico fechado, mas mesmo assim existem muitos casos que as pessoas não têm o diagnóstico. Então é importante, você que tem algum sintoma que você acha que pode ser a doença, ou então que você está em tratamento, ou que tem alguém que você sabe que tem distonia, que você acha, ou que você vê com alguns movimentos involuntários, se expressar, poder chamar em grupo, colocar vídeo na internet, divulgar, para que a gente também possa ter esse conhecimento. Porque a gente que tem distonia não tem muito conhecimento. A gente é um grupo fechado, mas a gente está precisando que isso seja mais divulgado, para que a gente possa conseguir um tratamento melhor, para que a gente possa ser visto e ser reconhecido. Porque não é uma simples doença. A distonia, muitas vezes, ela leva a pessoa a ficar com uma deficiência. Então, é preciso que essa doença seja mais divulgada. Então, vou agradecendo a todo mundo que vê esse vídeo. Compartilha, deixa um like, deixa um comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreva
E eu agradeço muito o Gilberto ter me recebido aqui na casa dele, juntamente com a Maria. Eu vim de São Paulo para cá, para Tocantins, justamente para conhecê-lo, para fazer esse vídeo, levar para vocês, divulgando mais sobre essa pessoa, que é o Gilberto, que teve toda essa luta, toda essa garra, essa força. E eu creio que com essa mulher aqui, que é a esposa dele, amiga, batalhadora, guerreira, que está sempre do lado dele, que ele vai seguir muito à frente, que ele vai ter uma vida melhor, que ele vai conseguir um tratamento melhor e que a vida dele vai seguir em frente. Que a gente sabe que essa distonia não tem cura, mas a gente tem uma qualidade de vida melhor quando a gente tem um tratamento digno. E a gente pede só isso, um tratamento melhor, um diagnóstico mais rápido, porque eu levei 10 anos para ter o diagnóstico. 10 anos. O Gilberto já está 5, tentando um diagnóstico fechado. E a distonia, até hoje, ela só é diagnosticada no olho. Um médico olha e fala, você tem distonia, mas não há nada que assine embaixo com 100% de certeza. Então, assim, eu agradeço a todo mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve lá no canal. Ok, boa noite. Tchau, Obrigado. pessoal. Até mais. Tchau. Obrigado. Falou. Até mais.